meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Me entrego a teus santos pés. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Hoje é a primeira live desta semana e, curiosamente, eu estou em Minas Gerais. Estou na cidade chamada Uberlândia. Estou passando uns dias aqui, visito algumas pessoas. Vim também assistir um evento. E, assim, é difícil para mim, porque eu tenho muitas coisas para falar. Tem muitas coisas que passaram pela minha vida, tem muitas coisas que me adicionaram coisas, que me adicionaram... Assim, você olha essa vida, eu olho essa vida, e eu não consigo ver só as formas. Porque por trás de tudo isso, por trás de toda essa aparência, por trás de toda essa manifestação, exteriorização de um poder superior, existe uma comunicação, existe um reconhecimento, existe uma visão que aconteceu, uma experiência que aconteceu. E essa experiência fez com que eu me abrisse para uma coisa muito profunda, que existe dentro de mim e existe dentro de você, que a gente normalmente não dá valor. Eu não sei se todos vocês participaram das minhas lives anteriores, mas eu sempre costumo dizer sobre significado. Quando eu digo que nada, absolutamente nada, tem significado, a não ser o significado que eu dou. Nada em si mesmo tem valor, nada, a não ser o valor que eu dou. E o Criador, esse poder superior, essa energia, essa luz onisciente, criou algo chamado livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, você pode escolher qualquer um, quando você chega nessa bifurcação, você pode escolher qualquer um dos dois caminhos. E quando você escolhe um caminho ou outro, para o Criador, Ele te permitiu isso. Então, para que você escolha o lado do Criador, tem que haver antes, até para o Criador, nada significa nada, a não ser o significado que eu dou. O que significa o Criador para nós? O que significa a vida eterna para nós? O poder superior para nós? Esse poder, essa energia que nunca teve princípio, nunca terá fim, que nos criou, por isso, carinhosamente foi chamada de Pai por Jesus. Esse poder, ele nos permitiu o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, ele em si mesmo, mesmo sendo tudo que ele é depois que a gente descobre, antes não tinha significado, não tinha importância, não havia valor, porque nós ainda não havíamos aprendido a dar valor. E aos poucos, pouco a pouco em nossas vidas, a gente vai aprendendo, desde criança. Nem todas as crianças, mas uma parte delas vão, sabe, vai tendo um certo entendimento de que nós não estamos sós nesse universo, de que existe um poder, de que existe algo por trás, de que todas as coisas que acontecem um dia foram criadas, não foi um acaso. Talvez as divergências existam nessa criação, nas teorias de como foi formada,
Uns acreditam que tudo nasceu, presta atenção, muitos acreditam que tudo nasceu de uma energia, tudo veio da energia, e da energia surgiram todas as partículas que compõem os elementos, que compõem a matéria, que compõem o barro, que compõem a matéria-prima, que todo o resto da criação foi feita. E isso começou lá no momento que eles chamaram de Big Bang, que foi o nascimento de tudo. E aí as transformações foram acontecendo durante bilhões de anos, até chegar neste momento. Como uma evolução material, uma evolução das espécies, até que chegasse nesse ser humano e nessa natureza de hoje, que houve já muitas transformações. Isso é uma teoria. Okay? A outra teoria é a teoria religiosa, baseada nas Escrituras. E essas teorias, elas contam, para nós, né, o Velho Testamento, elas contam sobre a Gênesis, como Deus criou o universo. Então, elas contam que existe um poder superior, que chamou de Deus, e que ele começou a fazer o céu, a terra, as águas, a divisão entre os elementos da natureza. E depois ele foi criando as espécies, já prontas, todas elas. E de repente está formado toda a criação que conhecemos. Essa é uma outra teoria. Por que eu falo que é uma teoria? Porque da mesma forma que a ciência tem uma forma, uma perspectiva, uma maneira de enxergar a vida, o religioso tem outra maneira de enxergar a vida. Muitos dizem que é a mesma. Mas não importa. O que importa é que a gente só dá valor à forma que foi criado o universo de forma religiosa ou científica por causa do livre-arbítrio. Porque antes disso nada tinha valor. Deus não existia, não é que Deus não existia, mas nós não sabíamos, consequentemente, não tem significado nenhum. O significado do Criador não importa se através da ciência, como a energia, que é a luz criadora de todo o universo, por trás de toda a matéria, não importa se a origem foi uma energia, se a origem foi um Deus, não importa a forma. Ela nasceu um dia. A teoria nasceu um dia. A forma de aprender sobre o início das coisas, por causa do livre-arbítrio, o ser humano não sabia, não valorizava, não conhecia, não tinha significado algum essa experiência. Por isso é que eu digo, nada tem significado em si mesmo. Nada tem valor em si mesmo. Um diamante não tem valor nenhum. Qualquer pessoa que não saiba, não tem informação nenhuma, ela vai pegar uma pedra, olhar e jogar fora. Talvez se ela põe numa estante, guarde como decoração. Somente aquele que dá valor, somente aquele que aprendeu o significado daquela pedra é que vai valorizar. É que vai dizer, uau, encontrei um diamante. Os outros nem vão saber o que é diamante, porque o diamante foi aprendido. O diamante existe, mas o valor dele, o significado dessa pedra foi aprendido. E por causa do livre-arbítrio, e bendito livre-arbítrio, você vive nesse mundo e suas escolhas fazem teus caminhos. A qualidade de tua vida é baseada, foi baseada, é baseada e sempre será baseada nas tuas escolhas. Por isso é importante aprender o valor de si mesmo, por isso é importante aprender o valor de tudo do que é possível aprender sobre tudo que existe.
A começar pela vida que levamos no nosso dia a dia. Precisamos aprender. E principalmente, se tiver um sentimento de busca, se tiver um sentimento de sede interna, de algo mais, que isso também foi colocado pelo Criador dentro de nós, assim como a necessidade de alimento, assim como a necessidade de respirar. Também existe a sede de encontrá-lo, também existe a sede de ir atrás dele. Imagine o seguinte, o cientista tem uma visão assim, a natureza é perfeita, a criação é perfeita, a sincronicidade, vem todas aquelas explicações sobre coerência, sobre quarks, tudo. Perfeito, explicação perfeita dos átomos, de tudo, das espirais, dos fractais, dos padrões que compõem a matéria, do micro ao macro. E tem uma ideia do não Deus. O religioso já tem outra ideia. Por que eu digo religioso? Porque são aquelas pessoas que de alguma forma leem alguma escritura e têm um mestre. Vamos falar do cristianismo, né? Da religião judaico-cristã. Nós temos um entendimento da natureza. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar com tudo isso. Nós temos um entendimento da natureza baseado nas mensagens de Jesus e dos profetas antes dele. E todos eles. E essa ideia toda dá para nós assim, olha só como é que funciona. É como se tivesse o Criador dado um mestre, né? O Verbo se fez carne habitando entre nós. Para quê? Para bater no nosso ombro e dizer assim, ei, há algo mais. Existe um poder que te criou. E o ser humano fala, mas isso aqui, que poder? Não estou vendo nada. Não, mas eu vi. E eu estou dizendo para você que existe um poder superior. E o ser humano falou, e daí? E daí é que você não está sozinho. Esse poder que criou tudo, ele olha a perfeição de tudo que ele criou, e assim como ele fez tudo tão perfeito, ele cuida de sua criação, de dentro para fora. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E o fato de que essa criação é tão perfeita, o fato de que tantas coisas acontecem que você chamaria de coincidências, todas essas pseudo-coincidências que você chama de coincidências, é coordenado como um grande jogo de xadrez. E ele move as peças de acordo com várias razões. A lei de ação e reação que ele mesmo criou para cuidar do universo todo. E a lei de ação e reação criada por você. Cada vez que você dá um passo, cada vez que você age nesse mundo, seja mentalmente ou fisicamente, para jogar esses xadrez, essas peças, nesse gigantesco tabuleiro, que é a criação. E esse mestre diz, só que, embora ele seja onipresente, onisciente, onipotente, embora ele seja imortal, ou seja, ele mesmo nunca foi criado e nunca será destruído. Desculpa. Estou com tosse. Embora ele nunca tenha
tido uma origem, ele é eterno. Embora ele seja luz, ou seja, ele é o sem forma, ele não tem uma forma. Nós, enquanto alma, que somos luz, essa luz é a imagem e semelhança dele, não o contrário. Não é ele que foi criado, a nossa imagem e semelhança. Nós somos criados por ele. E a imagem e semelhança não é fisicamente. Depois eu explico melhor. Aí esse mestre chega para a gente e diz assim: essa luz imortal, eterna, nunca teve princípio, nunca terá fim. Eu chamo de Pai. E eu digo a vocês, desculpe, Jesus fala, e esse poder, assim como um pai, deixou aberto uma possibilidade para nós, que é, como o pai nos dá a chance de que a gente peça para ele. Peça e será dado. E aí você fala, mas peraí, se Deus é luz, se ele é eterno, se ele é uma energia, ele tem sentimento? Resposta de Jesus: em essência, essa luz, esse poder, esse Pai, é amor. Aí você fala, mas peraí, você está querendo dizer que Deus é amor? Sim. Sabe amor incondicional? A gente vê como ele mesmo criou o amor de uma mãe, por exemplo. O filho pode ser o que for. A mãe sempre vai defender o filho. Esse amor nunca vai ser quebrado. Ele pode ser a pior pessoa do mundo. Para a mãe, não é. Ela sempre vai defendê-lo. Se ele gosta e respeita a mãe, ok. Se ele briga com ela, desrespeita essa mãe, ok. Ela pode castigá-lo no sentido de, mas ela sempre vai amar. Isso é só um exemplo. Agora imagina quando Jesus fala, Deus é Pai, não é carrasco. Deus é Pai. E quando ele cria, são sua cria, são seus filhos. E ele cuida assim como ele cria com toda a perfeição o universo inteiro. Ele está aí para que você peça. E você fala, mas peraí, ele tem personalidade, né? O jeito que a gente entende. Se eu pedir, ele escuta. Existe essa possibilidade? Ele diz sim, peça e será dado. E ele começa a criar um significado sobre esse poder superior para a gente, de que a gente pode ficar feliz que nós não estamos sós, que esse poder superior, onipresente, onisciente, onipotente, que é luz, que é energia, nos atende. Não só criou tudo tão perfeito, mas que também nos permitiu ter decisões. E nessas decisões podemos decidir estar e ser o seu filho. Nós podemos, enquanto seres humanos, isso, dito pelo próprio Jesus, nos sentirmos e nos identificarmos e percebermos e darmos valor e perceber o fato de que se fomos criados e ele é como um pai para a gente, nós podemos nos sentir como filhos dele. E o que a diferença entre uma dedução lógica tentando entender a natureza e a criação é que por mais que
o ser humano tem uma experiência de se maravilhar perante como foi criado e a inteligência da energia que manteve tudo, é muito difícil para um lógico, sem abstrair, sem entender a espiritualidade, ter a mesma configuração de entendimento, ter a mesma capacidade de perceber, porque usou a referência, não de outros cientistas, nem de laboratórios, nem de... Sabe, as formas com que os cientistas prescrutam as formas. Mas pela visão de um mestre, pela perspectiva de um mestre, que chegou para o ser humano e disse: essa luz criadora, onipresente, onipotente, é também onisciente. E não só, ela tem uma relação com suas criaturas. Isso é o incrível. E isso fez com que as pessoas que não entenderam, não quiseram entender, acharam um absurdo isso, ou se sentiram ameaçadas, porque elas não tinham e não detinham o poder superior sobre as pessoas e as criaturas, mas que acima delas havia algo que as criou. Esse sim tinha o poder é dele. Isso fez com que ameaçasse o poder, o pequeno poder humano, o império humano, ficasse ameaçado. E eles ficaram preocupados que Jesus continuasse a falar o que ele dizia. Que nós somos filhos de Deus, que nós... Sabe que ele dizia que ele, Deus, era um. Você e Deus é um. É um fato, não é uma... Sabe, não é uma briga que Jesus fez, não é uma coisa que só ele era um com Deus. Não, todos nós. Uma vez uma pessoa chegou para o mestre e disse para ele: eu quero aprender a meditar. E o mestre perguntou: por quê? Porque, claro, você pergunta a razão pela qual levou você a querer essa experiência. No caso do livre-arbítrio. E aí a pessoa disse assim: porque eu me sinto separado do Criador, eu me sinto separado de Deus, eu não tenho fé, eu estou perdido, eu sinto que eu estou distante desse poder. E eu quero quebrar, eu quero destruir essa separação. Aí o mestre olhou para ele e falou: deixa eu te falar uma coisa. Se você estivesse, de fato, separado de Deus, você não existiria. Você não estaria aqui conversando comigo, porque você não viveria. Essa sensação de estar separado de Deus, essa sensação que o ser humano tem de estar sozinho nesse mundo, desamparados, sem apoio nenhum, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer, sei lá, o Criador não dá bola para mim, eu sou menor do que sei lá o quê. É falsa. É uma perspectiva. Lembra-se do livre-arbítrio? É uma perspectiva se você quer ou não a experiência do Criador. Se você quer ou não estar com Ele, faz parte de uma decisão interna. O Criador Ele não vai interferir nisso. A maior prova que Ele não vai interferir nisso foi a vida de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Pegaram Ele, olha só, pegaram Ele. Quem era Ele? Deus na terra. Quem era Ele? O Verbo feito carne. Ele veio de lá, recente, para ensinar-nos, diferentemente de nós que estávamos aqui para recebê-lo. Bom, isso é uma outra história. Tem muita live ainda para a gente chegar aí. Mas vamos lá. Muita gente fala assim: por que ele não chegou quando estava lá o pessoal? Não era nem na cruz, quando estavam decidindo se era ele ou Barrabás, ele chegava e falava: para aí, Pôncio, vamos acabar com essa história, cada um de vocês vai ter que ficar no seu lugar, se não, 3 pontinhos,
Por que ele não exerceu seu poder superior? Por que quando ele estava lá, prestes a ir para a cruz, quando pegaram a mão dele e colocaram os cravos na mão dele, colocaram os cravos nos pés dele, levantaram a cruz para que ele morresse em agonia. E ele morreu em agonia. E quando ele estava lá, por que ele não chegou e olhou para Deus e falou assim, sabe, ele orou, né? Tem uma frase lá na Bíblia que diz assim, Pai, passa esse cálice diante de mim. Ou seja, eu não gostaria desse sofrimento todo, essa coisa, sabe, muda isso. Mas depois ele parou e ele mesmo foi fiel ao que Deus criou como livre-arbítrio. Aí ele parou e falou, não, seja feita a tua vontade. Eles não sabem o que fazem. Gente, ele morreu em agonia. Ah, tudo bem, tem gente que não gosta que eu fale isso, porque gosta só de falar quando ele ressuscitou. Não, eu estou falando antes de ressuscitar, que é outra história. Eu estou falando antes. Ele estava na cruz, tinha poder de sair de lá, tinha poder de... Ele não precisava nem chamar anjo, ele não precisava nem ter ido. Ele olhava para aqueles caras poderosos da época e falava assim, ok, gente, vamos parar. Entendeu? Vamos parar por aqui, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Eu vou dizer e provar para vocês o que vocês estão fazendo. Vocês estão mexendo com quem não pode. Eu sou o maior poder sobre a terra. Ele podia ter dito isso, não poderia. Por que não fez? Lembre-se, Pai, passa esse cara, você não quer viver essa experiência. Não, seja feita sua vontade. Quando ele disse, seja feita a sua vontade, ele quis dizer que mesmo que o ser humano faça toda essa merda que ele faz, é uma decisão dele. E o Criador não vai interferir. O livre-arbítrio, a decisão de viver ou não essa experiência do Criador é do ser humano. E como ele vai viver essa experiência é problema dele, é decisão dele, vai acontecer de acordo com suas escolhas. E de acordo com suas escolhas, a ação e reação vai agir. O Criador não vai castigar. O castigo é a própria ignorância. Gente, acho que isso foi ontem, eu estava conversando com a Márcia. Márcia é minha noiva e esposa. Eu estava conversando com ela e no meio da conversa ela me falou alguma coisa assim, tipo, me deu um exemplo, né, de uma pessoa que fez uma maldade. E em cima da maldade, ela sugeriu, assim, tipo, mas aquela linguagem popular, né? Não foi essas palavras dela, mas só para fazer a metáfora. Deus castiga. E aí eu disse, não precisa. Sabe por que ele não precisa? Sabe por que Deus perdoa? Porque quando você é uma pessoa que faz consciente ou inconscientemente uma maldade, consciente ou inconscientemente uma maldade, a própria situação já é o castigo. Não, na minha visão, tá? Não há nem necessidade de castigar, porque para você ser do jeito que você é, fazendo uma maldade, a própria escolha é sua. O próprio nível de existência que você está fazendo maldade já é suficiente. Castigo é suficiente. Porque você poderia ser um ser de luz, você poderia ser um filho de Deus, você poderia ser uma pessoa de fé, você poderia ser uma pessoa que vivia nessa terra como um paraíso. Mas não foi sua escolha. Gente, a sua escolha vem do coração. Porque esse mundo, todas as pessoas que escutaram Jesus eram para ter dito, eu vou fazer a escolha. Mas não é isso.
Nem Jesus pôde convencer um ser humano a ser melhor, porque ele não podia quebrar as leis de seu Pai, as leis de seu Criador. Ele tinha que olhar, ele tinha poder de transformar tudo, ele provou que ele podia ressuscitar uma pessoa, ele provou que podia fazer um paralítico andar, ele provou que podia dar olhos a um cego, ele curou leprosos, ele expulsou demônios e tantas coisas que a Escritura talvez nem tenha dito, que talvez nem tenha sabido que ele deve ter feito. Isso era para só colocar credibilidade na sua mensagem, nada mais além disso. Porque ele tinha poder não para curar um paralítico, ele tinha poder não para curar um doente, para ressuscitar um morto. Ele tinha poder, ele tinha para transformar a mente dos homens. Entenda isso, gente. Por favor, entenda o que é livre-arbítrio. Ele tinha poder para pegar o ser humano e fazer o ser humano filhos de Deus. Ele podia chegar e cada um que ele tocasse, desse a essa pessoa uma transformação onde ela se tornasse um santo. Olha o que eu estou querendo dizer. Ele podia transformar todas as criaturas que ele encontrou em João e Mateus. Você entende o que eu estou falando? Poder ele tinha, mas não fez. Ele respeitou as leis de seu Pai, que era livre-arbítrio. Ele chegava para as pessoas e falava: quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Não eu tenho poder de trazer, não eu vou pegar você, vou transformar você. Porque ele poderia ter feito isso, de transformar, ele não podia. Essa é uma lei que ele não podia interferir. Os discípulos dele, ele olhava para eles e devia pensar assim: que bando de babaca. Entende? Por quê? Porque ele não podia transformá-los. Ele tinha poder. Ele tinha que permitir, por causa de uma lei, ele tinha que permitir que eles fizessem escolhas de serem bons ou não, de estarem com ele, com Jesus ou não, de defendê-lo ou não. Nem precisava defender. Quem precisa defender Jesus? Ele tinha poder, ele tem para tudo. Mas o que eu estou querendo passar para vocês era, mesmo ele que tinha poder de sair da cruz, mesmo ele que tinha poder de chegar para aquele império que estava dominando tudo, na época eram os romanos, hoje os romanos vivem outra experiência, mas na época eram eles que dominavam o mundo, assim como Gengis Khan teve sua época, assim como várias civilizações tiveram seus líderes que governaram, ok? Na época, os judeus, na época, a Palestina, toda aquela região, os romanos, o império romano da época, que estava dominando o mundo da época, pegaram Jesus, botaram uma cruz, mataram ele. Ele podia muito bem chegar para qualquer um que cruzou com ele, viver nessa terra transformando pessoas. Entende o que eu estou te dizendo? E tem gente por aí que acha que tem poder. Ele tinha e não fez. Ele tinha. Para transformar não só o corpo das pessoas doentes, o corpo das pessoas mortas, em vida, em saúde, visão, audição, tudo que ele fez. Ele tinha poder sobre a mente humana, não só sobre o corpo, ele tinha poder sobre tudo, mas não o fez. Ele ensinou que você, dentro do teu coração, tem que ter sede. Você, dentro do teu coração, tem que pedir. Não é que Deus está querendo. Não é. Ah, não, eu só vou dar se você me implorar. Eu só vou dar se você orar para mim, se você me adorar, se você me pedir. Não. Ele dá até para quem não o adora. Ele dá até para quem não acredita nele, porque ele é o doador. Para ele,
Não é aquela história de eu tenho 10 moedas, se você me pedir 5 eu não posso te dar porque eu tenho que dar 2 para cada um. Com o Criador não existe isso, gente. Por isso, tanta gente que pediu e que pega, porque é disponível para ele, os recursos que existem. Eu não estou analisando se pediu de forma certa ou errada, isso não me interessa, tá? Não compete a mim. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte: o Criador fez tudo, o ser humano e a criação e disse, para você governar, para você usufruir. Tudo isso foi feito para você. Então não é aquela história de se você for bonzinho, você será premiado com uma vida melhor na terra, fisicamente, com bens materiais, por exemplo. Mas, gente, não é assim. Pedir e será dado, qualquer ser humano pode. Porque todos são filhos de Deus. Entende? E Deus, por ser amor e por todas as pessoas serem suas criaturas, Ele as ama da mesma forma. O castigo não é o que Ele vai fazer. Esse castigo é o castigo nosso, dos homens. Deus age com ação e reação num outro nível. O castigo verdadeiro é que lado do livre-arbítrio esse ser humano está vivendo. Porque um lado do livre-arbítrio é o lado que estava vivendo os impérios, que estava vivendo as pessoas que achavam que elas tinham o poder, que elas são o poder, que não há um poder superior e querem destruir qualquer ideia de um poder superior. Elas têm uma vida que elas escolheram, o nível de sentimento, o nível de experiência da existência nesse mundo, pelos 100 anos que ela tem, ela é responsável pelo nível espiritual que ela vive. O que foi dito pelo mestre é o seguinte: você pode elevar-se, você pode ser santo. Eu não estou falando ter auréola na cabeça, aquilo é uma simbologia. Quer dizer que aquela auréola quer dizer que aquela pessoa foi iluminada, teve o batismo do Espírito Santo. Entendeu? Aquela pessoa é um com Deus. Aquela pessoa é um filho de Deus. Aquela pessoa é sã, física, mentalmente, espiritualmente. Entende o que eu estou falando? Por isso, todas as pessoas que eles consideram claras, com clareza, chamam de iluminação, mas essas pessoas se tornaram sãs, claras, iluminadas, clareza suficiente, iluminadas, sãs, são santos, seres sãos. E essas pessoas podem ser qualquer um de nós. O santo só é santo porque o resto da humanidade olhou para aquela pessoa e falou: ela foi boa, ela teve uma vida, aí classificou, qualificou, ele é santo. Entende o que eu estou falando? Mas a mensagem do mestre é: o livre-arbítrio é isso, gente. Deus não vai interferir no livre-arbítrio, mas a maneira de Ele explicar-nos que existe a possibilidade de um livre-arbítrio e de uma escolha é através da mensagem do mestre. E quando o mestre chega e dá essa mensagem, você tem o livre-arbítrio, você pode viver essa experiência. O mestre falando: você pode viver essa experiência que eu vivo, porque eu sou um com Deus e eu estou dando a experiência para você, para que a experiência que eu tenho com o Pai você também tenha, para que você descubra, valorize, signifique estar com Ele, aprenda a estar com Ele e vá caminhando na direção de ser claro o suficiente para estar são mentalmente. Purificar, estar são. Esquece preconceito religioso, gente. Jesus não era religioso.
entenda, a religião é um conceito nosso. Jesus era o verbo feito carne. Isso não é religião. Não no sentido pejorativo que a gente entende religião. Entende o que eu estou te falando, gente? Significado. Para muita gente, religião significa o mais alto grau de escolha humana. Para muita gente, religião significa seitas, grupos, tribos. Uns seguem Jesus, outros seguem Buda, outros seguem Krishna, a religião africana, a religião judaica, a religião grega, a religião romana, a religião celta, a religião isso, a religião aquilo, até a religião dos ETs. Para muitos isso é pejorativo, para muitos isso é tribos, porque, sabe, o cara é corintiano, o outro é palmeirense, o outro é São Paulino, é mais ou menos nesse nível, porque tudo é significado, tudo é valor, entendeu? E o livre-arbítrio é isso, gente. Deus criou, mas ele não criou sob condição de quê? Não. Ele criou e falou, viva. Curta a natureza, curta tudo. Lembra da parábola de Adão? Se você estiver comigo, você vai estar no paraíso. Mas se você quiser viver as coisas desse mundo, isso é uma parábola, gente. Mas se você quiser viver as coisas desse mundo, assuma as consequências. Você vai conseguir o alimento, a sobrevivência com o suor do teu rosto. Na verdade, o que ele quis dizer é o seguinte: muitas consequências, em termos de emoções, de sentimentos, de estilo de vida. Muitas consequências você vai ter se você me deixar. Isso é uma parábola, gente, não foi nesse nível. É para ensinar que o ser humano tem uma escolha. E o ser humano tem a escolha de ver as coisas e entender as coisas por si mesmo. Descobrir a vida por si mesmo. Não ouvir seu pai. Não estar com seu pai, não andar caminhando com ele sobre a criação. Olhar o que a criação, viver nessa criação com o corpo que ele fez e com a perspectiva que ele tem. O ser humano tem a escolha de não querer isso. Gente, não querer isso. E colocar véus, manter os véus, não permitir esses véus sejam tirados e entender com o seu próprio raciocínio. Você às vezes não cruza com algumas pessoas que você chega para ela e fala assim, eu estou fazendo um curso. Isso acontece comigo. Eu estou fazendo um curso. Aí a pessoa chega e fala assim, não, eu não quero entender esse mundo sob perspectiva de ninguém. É assim. Eu quero dar minhas cabeçadas e aprender as coisas da minha forma. E assim eu sei. Você aprendeu português porque teus pais ensinaram. Você aprendeu a ler e escrever porque seus professores ensinaram. Você aprendeu a comer porque tua família te ensinou, teus amigos te ensinaram. Você aprendeu a vestir porque foi ensinado. E aprendeu a se vestir da forma que você se veste porque a moda existe. Você come as coisas que você escolhe nos restaurantes porque tem um cardápio e chefes de cozinha. Gente, querer fazer as coisas por si mesmo. Eu não vou discutir o livre-arbítrio porque não compete a mim, isso é maluquice. Entendeu, gente? Mas assim, sobre Deus, é pior ainda. Porque como que você experimenta? Da mesma forma que você entra num restaurante, tem que ter um cardápio, tem que ter um chefe para fazer tudo. O mestre é o chefe da cozinha. As escrituras são o cardápio elaborado pelas pessoas, pegando os pratos, as receitas desse mestre. E nós
nós podemos ou não desfrutar desse banquete oferecido pelo chefe de cozinha, Jesus, o chefe do restaurante, que oferece a melhor de todas as comidas. A melhor de todas as bebidas. Porque ele oferece a água da vida. Lembra o ensinamento? O pão e o vinho. Lembra o ensinamento no banquete? E ele disse, a criação, tudo que você conhece, é Deus. É Ele mesmo manifesto. É a exteriorização dele. Ele não está lá e a criação está aqui. Ele não está lá criando isto. Não. Isto é Ele. Por isso, onipresença. É Ele manifesto. Lembre-se, aquele que fizer mal a um dos meus pequeninos fará a mim. Ele está dizendo isso. É que a mensagem tem que ser entendida. Nós temos que ter sede. Nós temos que olhar para isso e começar a dar significado de valor. Quando ele se sentou, pegou o pão, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: gente, este é meu corpo. Exteriorização da luz, exteriorização de Deus. Quando ele pegou o vinho e deu a seus discípulos, dizendo: este é meu sangue. O sangue de Deus, a exteriorização, é Ele mesmo. Toda a natureza, gente, no princípio ele fez a divisão entre água e terra. Começou a exteriorização de Deus, no princípio. Isso é uma metáfora. Ele começou dividindo a si mesmo em elementos, solidificando-se para começar a criar as formas, porque formas são solidificações de água, de qualquer tipo de matéria. São formas, esculturas. E ele pegou o barro e começou a fazer as formas. É uma metáfora de uma brincadeira, como o escultor faz tudo. Depois ele chega e coloca o sopro, coloca a sua alma dentro dessa matéria que ele mesmo criou. Mas isso é uma metáfora. Gente, é uma metáfora. Tudo é a exteriorização de Deus. A forma que ele criou, a manifestação dele, que é o corpo. Dentro existe a essência. Quando ele criou a forma, a essência estava dentro, porque a essência está dentro das formas. A metáfora faz a separação entre a energia manifesta, que é a forma, e a energia em essência, que é o por trás das formas, que é as formas, sem a manifestação. Então a metáfora, porque é uma metáfora, diz: Deus criou o homem do barro e soprou sobre eles o Espírito Santo. Não, o barro é o Espírito Santo. Só que na ilusão da matéria, das formas, o barro se transforma nos elementos. Porque é como se, é uma obra-prima, é como se o barro voltasse a ser a lama para ser outro barro, outra forma depois. Mas o Espírito Santo, que é Deus, o Espírito Santo, que é o que está por trás da matéria, é a própria matéria e manifesta. É a essência. É Deus, é a luz onipresente, onisciente, onipotente. Ela não vai para lugar nenhum. O que é luz vai para a luz não vai para a luz é luz. Entende isso?
Então, quando a matéria e a luz é uma ilusão de separação, a luz é onipresente. O livre-arbítrio é para que você tenha a chance de começar a perceber que você não está só. Sabe que eu estou separado de Deus, isso não existe. É para que você olhe para dentro de si mesmo e comece a conhecer, comece a visualizar. Não é visualizar mentalmente, não, tá? Comece a ver. Comece a ter contato com a vida dentro. E começando a ter contato com a vida dentro, começar a perceber que é possível estar experimentando isso o tempo todo. Isso que é meditação. Hoje não vai dar tempo de falar sobre meditação, falaremos um pouco mais amanhã. Mas imagine só, você olhando para dentro e falando, Nil, a vida está em mim. A vida que está em mim é a vida que está em você por causa da onipresença. Nós somos lâmpadas acesas pela mesma corrente elétrica. Isso é uma metáfora, gente. Como tantas metáforas. Para a gente poder entender um pouquinho. E aprender a dar valor, aprender a dar significado a esse lado que não conhecíamos. Que é o lado da mensagem. Da verdadeira mensagem. E dentro de você está o Espírito Santo. Dentro de você está... Deus é Espírito, está a vida eterna. Dentro de você está a energia. Dentro de você está Deus em essência. Dentro de você, que você pensa que está separado, não. Não é que eu e Deus somos um porque eu me tornei um com Deus. Isso não existe. É uma metáfora. É para o raciocínio, é para a gente entender. Porque nós não estamos... Deus está separado no nosso raciocínio, na nossa perspectiva de vida, na nossa perspectiva de mundo. Nós estamos aqui e Deus é uma metáfora. Entende isso? Mas você começar a perceber que você é Deus. Você começar a perceber que Deus não mexe no livre-arbítrio. Se você quer ter a experiência de Deus, depende de você. E se você quer ter uma experiência de Deus, uma experiência que vai começar, mas que vai começar a crescer, depende de você. Quanto você quer crescer, depende de você. Gente, entenda isso. Jesus tinha poder de transformar os discípulos babacas. Eu falo babaca para a gente fazer o raciocínio. Aquele discípulo que pecava, aquele discípulo que traía, ele tinha poder para pegar esse discípulo, meia boca, esse discípulo que estava crescendo, chamar os discípulos dele de meia boca. Mas, gente, não é para criar metáfora, para criar entendimento. Ele podia pegar e transformá-los em santos assim. Transformá-los em santos, ele tinha poder, assim como ele fazia ressuscitar mortos. Ele podia chegar para esses mortos vivos, né? Esses zumbis que eram os seres humanos que... Bom, é uma metáfora. Ele podia pegar essas pessoas que estavam com ele e transformá-las. Falou, ok, vocês estão comigo, então eu tenho poder, assim como eu transformei este e aquele na saúde, na ressurreição e todas essas coisas, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar as suas mentes de não entendimento para entendimento. Eu vou pegar você, explicar como que funciona o livre-arbítrio e eu vou fazer você viver esse lado do livre-arbítrio com santidade. Ele não fez isso. Sabe, ele chegava e falava, mesmo que você encontre, ainda depende de você. O quanto você quer crescer, ainda depende de você o quanto você quer amar esse Criador.
Porque quanto mais valor, quanto mais significado, mais você vai amar essa luz. Não a metáfora. A vida. Quanto mais significado, mais valor, mais amor à vida. Quanto mais significado, mais valor, mais amor à vida, mais sua existência será o resultado disso. Eu não estou falando, gente, eu não estou falando que porque você ama a Deus, porque você vai ter tudo. Não! Pessoas têm tudo sem amor nenhum a Deus. Talvez algumas pessoas tenham amor à metáfora. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, as pessoas têm o que elas buscam. Então vamos lá, ainda tem alguns minutinhos, só para explicar esse lado. Uma coisa é você viver essa vida com entendimento, com a experiência de ser um com Deus, de estar com Ele. Por quê? Porque você está com Ele. Não é que você criou isso. Você tem que perceber isso. Você tem que enxergar isso. Por isso a meditação, para você enxergar isso. Então essa experiência é uma experiência. A outra experiência é o que você quer viver nesse mundo. Por quê? Quando você decide o que você quer viver nesse mundo, gente, assim como o livre-arbítrio, existe ação e reação. Aí existem as possibilidades, o que você quer, qual é seu sonho. Sabe, que objetivo você quer atingir nesse mundo durante seus 100 anos de vida? Vamos fazer isso, vamos atingir os objetivos. Esse é o outro lado da moeda. O que você quer atingir? E aí, ontem também eu vim conversando sobre isso. E nessa conversa que eu tive com a Márcia, eu estava relembrando isso. Assim, gente, cada pessoa tem um talento. Pelo amor de Deus, não confunda talento. Talento é uma coisa que é aquilo que te leva numa direção e quando você está exercendo aquilo que você está exercendo, você tem prazer naquilo. E isso se torna para você o motivo físico, o propósito da tua vida física. Do que você vai ser, o que você vai colocar na tua identidade, o que você vai usufruir. E aí você, de repente, vou dar um exemplo de talento. Você tem talento para medicina. Então você vai ser um cirurgião, por exemplo. É como exemplo, tá, gente? Aí você começa a salvar pessoas. Fazer transplantes, cirurgias complexas. Sabe, você começa a salvar. Você olha um ser humano doente e você faz com que ele tenha saúde. Você resolve o problema físico dele. E aí, a medicina para você olha e fala, nossa, eu consigo, outras pessoas talvez não consigam fazer o que você faz. A destreza, a leveza, a eficiência, o quanto você consegue fazer, exercer aquela medicina, é talento. Teu talento é mais, lembra que tem diferenças de talentos para uma pessoa para outra. Gente, é tudo talento. E aí você vai ser o quê? Um médico. E vai salvar vidas, salvar isso, salvar aquilo. Esse médico, ele vai abrir um consultório. Tem médico que não cobra pelas suas consultas. São Francisco não era médico, mas ele ajudava as pessoas e não cobrava. Você olha o médico, por exemplo, ele tem duas opções. Ajudar todo mundo de graça ou sobreviver disso, fazer disso sua profissão. Então ele tem um talento que ele transforma esse talento numa profissão. Então ele é médico por talento e médico por profissão. Todos, eu estou falando isso, mas pode ser qualquer profissão, tá, gente? E ele de repente pode chegar e cobrar por uma consulta. Eu vou dar um exemplo, gente, R$300 por uma consulta. E outro cobrar R$800, R$1.000, R$2.000 por uma consulta. O valor das pessoas depende do valor que as pessoas dão àquilo que elas fazem. Okay? E se ela coloca um valor no seu talento e para ela tá ok, tá ok. E aí você chega e fala assim, olha, deixa a medicina que eu tenho uma maneira melhor de você ganhar dinheiro. Gente, o cara fala assim, eu fui médico durante 2 anos, aí de repente eu encontrei uma fonte de renda
que me possibilitou largar a medicina. Então ele não, sabe, a medicina era só para ele ganhar o dinheiro, porque ele largou a medicina para fazer isso. Você chega para um médico e convence ele, você fala, eu te dou dinheiro, eu te pago para você largar a medicina. Ele fala, tá bom, quanto que você vai me pagar? Eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo. Ele largar a medicina. Gente, esse tipo de coisa são as coisas que acontecem nesse mundo. E o livre-arbítrio diz, se eu quero dinheiro, eu vou atrás de dinheiro. Se eu quero uma missão, eu vou atrás de uma missão. Se eu quero uma missão com dinheiro, eu vou atrás de uma missão com dinheiro. Ela pode ser uma escolha. Os talentos que você tem nesse mundo para matemática, para cuidar de um idoso, o talento que você tem nesse mundo para ser um GPS humano, você mesmo tem uma capacidade de localização e de tudo, que você possa ser guia, que você possa ser motorista de táxi, de Uber, tudo fazer propaganda, ou de qualquer outra coisa, é um talento. Gente, talento é tudo. Saber dobrar uma roupa é talento. Saber passar uma roupa é talento. Saber limpar uma casa é talento. Mexer com eletricidade, mexer com engenharia de qualquer tipo, engenharia elétrica, engenharia civil. Gente, ser um advogado, tanto filósofo, seja lá o que for, professor, tudo é talento. Talento, o valor do talento, ele tem que ser compartilhado no sentido de que é aceito, aquela coisa toda. Você tem que fazer um trabalho em cima. Mas isso é outra coisa, isso é ter sucesso. Ter sucesso é uma possibilidade. Ter sucesso não é o objetivo. Pode ser o seu objetivo, mas não é o objetivo. Você pode não querer isso. E não tem problema nenhum. Entendeu? Você não vai ser feliz porque você possui metade do planeta. Não. Você pode ser feliz com sua profissão. Eu não estou querendo dizer para você não ter ambição. Gente, eu quero só que você entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que foi Epicuro, na civilização antiga, acho que grega, que ele escreveu, parece que no muro, essa é mais ou menos, ele escreveu no muro assim, vende-se, tipo, eu não sei se a frase foi bem essa, mas é o que eu me lembro, mas o que importa é o espírito, a metáfora. Ele escreveu no muro assim, vende-se uma mansão, exemplo, vende-se uma mansão, a felicidade não está inclusa. Pronto. É o segredo. Entende? E as pessoas vendem a felicidade, vendem assim, venha morar em tal lugar, na tal mansão, e você vai ser feliz. Não, gente. Você vai poder estar satisfeito pelo que você adquiriu. Felicidade é outra coisa. Você pode estar nesse lugar e não ser feliz. São duas coisas. Felicidade vai de dentro para fora. Gente, aprenda uma coisa. Quando você tem alguém que você ama, o amor vem da pessoa. Você ama porque o amor vem da pessoa? Não. Você ama por quê? Mesmo que ela não te ame. Você ama por quê? Ela não te ama, então não vem dela. Cada vez que você a vê, seu coração transborda. O amor vem da onde? Da pessoa para você? Não, o amor vem de dentro. Quando você a vê. Ela significa amor para você. Ela significa. O valor que se dá a essa pessoa é amor. Então, quando você a vê, você sente amor. A gente chega para as pessoas assim, quando vai namorar e fala assim, me dê amor que eu quero ser feliz, como se o amor viesse da pessoa. Você entende? Você vai, de repente, você encontra uma pessoa que você não ama, você não gosta dela, mas ela te ama. O que acontece com você? Ela te ama e por causa disso você vai sentir amor? Não! Então, pedir para que a pessoa te ame, exigir que a pessoa te ame, para você sentir amor, é o contrário. Gente, é o contrário. Agora, quando os dois, um ama o outro, muda tudo. Entende isso? Mas o ser humano fica pedindo, me dê amor porque eu quero amar. Gente, o amor vem de dentro. Então, o que você ama? Permita que esse amor saia. Por que diz que Deus é amor? Porque se você estiver com Ele, o amor sai de você mesmo.
O amor sai de você, porque você encontrou a fonte do amor. E você é um amante. Entende isso? Amante do quê? Onipresença, onisciência e onipotência. Gente, são mais de 1 hora que a gente está nessa live. A gente tem que mais ou menos manter 1 hora, não porque eu quero, manter 1 hora para a gente poder ter as nossas atividades, tá? Essa live estará gravada. Uma coisa que eu peço para vocês, curtam, sabe? Curtam, vai aí, tem sei lá, um coraçãozinho, alguma coisa, vai lá e curta. Curta essa live. Porque quanto mais pessoas curtirem, mais os, como é que chama mesmo? Os códigos lá, os algoritmos, sei lá, alguma coisa assim, que as redes sociais usam quanto há de interesse. Então curtam. Sigam-me nas redes sociais. Sigam-me nessa rede social e em todas que porventura essas lives estejam. E vamos seguir essa jornada junto. Vamos aumentar o número de pessoas. Compartilhem esse vídeo. Ele estará, eu estou gravando ele no Instagram, ele estará no Instagram e provavelmente em outras redes depois. E vamos continuar nessa jornada. Amanhã, 6h33, eu falo um pouco mais especificamente sobre o que é meditação. Ok? Tudo nessa vida pode ser conseguida, entendida, todo sucesso nessa vida pode ser alcançado, tudo que você pedir será dado, a vida está em abundância para você. Ok? O que você quiser, o que você quiser se tornar, é uma possibilidade. Ação e reação. Ok? Então, até amanhã. Graça e paz.